Só. Clássico desigual. Números de Flamengo e Vasco em 2018. Vamos lá. O Flamengo tem 16 vitórias, 7 empates, 4 derrotas. O Vasco 13 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Aproveitamento do Flamengo 67,9%, aproveitamento do Vasco 50,57%. Gols sofridos, isso é um negócio de louco. Entre os 12 maiores clubes do país, o Fla tem a segunda melhor defesa, sofreu só 17. O Vasco tem a pior, 46 gols sofridos. E aí, gols sofridos por jogo, 0,62 a média do Flamengo, 1,53 a média do Vasco. De novo, o Vasco tem a pior defesa entre os 12 maiores clubes desse país. Qual o peso desse confronto para a sequência de Zé Ricardo, Marmarra? Acho que é grande. Você hoje está pensativo. Não, acho que é grande, porque além de tudo tem uma história envolvida nos dois clubes, tem uma sequência negativa, tem um Flamengo melhor, e no momento melhor mesmo, né? Conseguindo até passar por cima de um fantasma que era a fase de grupos da Libertadores. Só que eu acho que o Zé tem um trabalho consistente dentro do que ele consegue fazer. O problema todo é que o futebol brasileiro ele é uma coisa meio até hormonal, né? Parece que tá bem num dia, no dia seguinte não tá. É isso, gostei da expressão. Futebol brasileiro é uma coisa hormonal. Tem dia bonito que, isso. Dia que o dirigente não acorda com um bom humor. O futebol brasileiro tem TPMs também, não tem? Eu não quis usar o lado, você quis entrar, eu sei. Lado feminino disso, sei, mas tem TPM. Porque nós, homens, somos terríveis. Nossa. Acho que muito piores até. Depende do homem. Sim. Depende da mulher. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente também... Acho que não é uma questão de gênero, é uma questão de a gente dá umas reguladas que eu vou te falar. Mas eu acho que o futebol brasileiro tem... É muito assim, toma uma pancada. O dirigente não vai se lembrar do trabalho. Vai lembrar da pancada. Tá. E se o Flamengo tomar a pancada, como fica o Barbieri? Hein, Zé Elias? Não, eu acho que pelo que ele fez, né, nos últimos jogos, eu acho que não vai acontecer nada, não. Dá para entender, é um clássico onde, na maioria das vezes, aquela equipe que vem bem tem dificuldades para ganhar do que teoricamente está mal. E clássico envolve mais do que questões táticas, né? Envolve psicológico. Você pode, no vestiário do time que está mal, você pode trabalhar isso, porque ganhando um clássico como esse, o Vasco pode sair dessa situação e aí ganhar forças, ganhar a confiança necessária para dar sequência, para obter uma sequência positiva. Tem uma série de situações que você pode realmente trabalhar isso dentro do vestiário, além das questões táticas, né? Que acho que é o que o Zé tem que tentar fazer para ter pelo menos uma equipe organizada e estabelecer uma estratégia interessante, para que ele possa jogar 90 minutos com equilíbrio contra o Flamengo. Gustavo, a gente vai ver um clássico de uma equipe que ainda tem muito a mostrar, muito a evoluir, contra uma equipe que o que demonstrou até agora é o limite. O Vasco não tem muito mais a entregar? Não, o Vasco no ano passado entregou mais. O Vasco no ano passado teve referências melhores, jogou melhor. Mas perdeu jogadores importantes. Isso, o time mudou. Perdeu peças realmente importantes e hoje é um time inferior. E com esse time inferior o Zé está sofrendo mais do que sofreu no ano passado para fazer o time render. Em um clássico como esse, assim, a gente falou agora há pouco de Atlético Cruzeiro, né? Se você fizesse essa pergunta pra mim de Flamengo e Vasco, é natural se falar Flamengo. Flamengo, claro. Porque hoje são times de patamares diferentes, o que não inviabiliza, obviamente, é um resultado positivo do Vasco. Claro. Você não vai falar que o Vasco não tem condição, o Vasco não vai ganhar no Flamengo. Ninguém é louco de falar um negócio desse, sabe? Mas o Flamengo é favorito. Aí, acho que não há loucura na frase alguma, né? Favoritismo não ganha jogo, aqueles clichês de sempre, que a gente sabe, o torcedor não ouve. Cheio de moral, ganhou. Mas hoje são times realmente de patamares diferentes, com perspectivas diferentes, com qualidade diferente na análise de elenco, de técnica, de tática.
Infelizmente do lado do Vasco, não deveria ser assim, mas essa é a realidade hoje. Eu acho que Como é que dá para avaliar, desculpa Zé, como é que dá para avaliar o trabalho do Zé Ricardo? Porque assim, a gente sempre fica nesse tom. Com o que ele tem em mãos, até que ele consegue arrancar alguma coisa, ele conseguiu chegar na fase de grupos da Libertadores, classificou o time no ano passado, com o time inferior conseguiu essa classificação para a fase de grupos, como eu disse, chegou ali na final do Carioca, começo do Campeonato Brasileiro não é ruim, apesar da derrota para o Vitória não é ruim, mas ao mesmo tempo tomou um monte de saraivada. Sim. Tomou 3 vezes de 4 na Libertadores, tem algumas dificuldades, tem sido questionado por algumas opções que ele faz, alguma insistência com determinados jogadores, que já acontecia no Flamengo também. Como é que dá pra gente avaliar? Não, acho que o Hoffmann falou, o ano passado foi melhor. Claro. Né? E quase chegou, respondendo a enquete, o ano passado quase chegou na frente do Flamengo. Esse ano aqui, William, é o seguinte, ele teve algumas perdas ao longo do caminho, né? Alguns jogadores se machucaram, outros saíram, por exemplo, Paulinho também vai sair, então vai mudar bastante. Acho que polêmica do Paulinho. Agora, eu acho que cabe ao Zé fazer uma reflexão e entender o seguinte, o ano passado eu tinha A, B e C. Esse ano eu tenho Y, X, Z, e, entendeu? A diferença de elenco, a forma de você trabalhar é diferente. Não adianta você ter um Fusquinha e querer dirigir igual o Ferrari. Porque na primeira marcha você vai quebrar. Não adianta. Então acho que cabe ao Zé nesse momento entender situações diferentes, momentos diferentes, e eu tenho que agir de forma diferente também. Eu não posso achar que por mais que a camisa do Vasco seja uma camisa fantástica em termos de história para o futebol brasileiro, eu não posso achar que só a camisa vai ganhar. Pelo contrário, qual é a característica que eu tenho no meu time? Quais são as fraquezas? Então, o meu ponto fraco é esse. Eu sei que o adversário vai explorar esse ponto fraco. Então, eu tenho que fortalecer isso daqui. Como? Sabendo da minha realidade. Mais ainda do que ele já sabe. Se comportando, hoje chegou no momento para o Zé, que é o seguinte, eu vou usar o jargão mais fácil, que é o que tem dentro do vestiário. É o jogo que não pode perder. Um empate já é vitória. Para tentar simplificar, porque são uma série de fatores aí, vestiário, bastidores, política, qualidade de jogador e tal. Hoje, esse jogo é o jogo que um empate é uma vitória, de 5-0 para o Vasco. Posso te mandar uma na lata, então? Ixi, opa, inspiração no meio de passe. Pode falar. Para tudo. Para tudo. É isso. Vasco, Zé Ricardo, devem se inspirar no que o Inter e o Odair Hellmann fizeram contra o Grêmio? Sim. Lógico. Lógico. É isso que eu estou falando. Né? Lógico que tem que ser. Porque você imaginou, a situação já está ruim. Vou jogar de igual para igual contra o Flamengo. A gente sabe que hoje, se o Vasco jogar de igual para igual contra o Flamengo, a probabilidade do Flamengo ganhar, ela aumenta. Porque o Vasco tem determinadas posições, carências, que possibilitam ao Flamengo, no embate, né, de individual, ter maior chance de vitória. A gente sabe como que é. Então, como é que você tenta amenizar isso? Trabalhando de forma coletiva. Como? Entendendo minha realidade, falando o seguinte, eu não vou perder. Porque se o Flamengo jogar, o Vasco está jogando e toma 1-0 do Flamengo, aí vai entrar em 15 minutos o Vasco tomar 1-0, aí dá pane, porque os jogadores vão ficar mais inseguros do que já estão. Então, peraí, vamos fechar aqui, jogar direitinho, atenção, trabalhar concentração, trabalhar posicionamento, para justamente não dar essa possibilidade de, em 15 minutos, que a gente sabe que isso acontece em clássicos às vezes, 15 minutos 1-0, ainda mais com a qualidade que o Flamengo tem do meio para frente e que vive um excelente momento, Vinícius, Paquetá, né, esses jogadores que têm essa qualidade para decidir, 1-0, pronto, aí acabou. Aí o time vai lá para baixo, porque psicologicamente o time já está afetado, já tem todos esses problemas. E se você quer, não, vamos jogar. Aí eu acho que ele tem, o Odair fez certinho. Time pequeno, tá bom. CBC, a gente falou alguma coisa do Inter? Não falamos nada. Só o Renato. Jogou contra time pequeno. Também, empatamos aqui, acabou, ninguém vai falar nada. Por quê? Porque ele sabia que se ele perdesse o jogo, ele ia ser mandado embora. Dentro da política e de como funciona o futebol brasileiro. Sem dúvida. Só uma perguntinha para você. Sim. Você como ex-jogador. Paulinho deu uma declaração
questionado e tal, se tivesse voltar, jogar no Flamengo e tal. Não vejo problema nenhum. Jogaria, né? Eu acho que tudo bem. Pô, não sabe qual é o problema? Assim, olha só, a gente vai entrar numa discussão muito mais ampla. Porque assim, a declaração em si não tem problema. Isso. Só que a nossa sociedade não está preparada para uma declaração como essa. Está preparado para a verdade. Então, eu vou ser bem sincero aqui. Fala. Tá? E muito prático. Eu acho que ele não deveria ter falado. Tá. Ah, mas vocês cobram sinceridade do jogador. Eu cobro, até o ponto em que ele não seja prejudicado. Exatamente. Eu acho, Zé, que você sabe como é que as coisas funcionam? No primeiro jogo ruim dele, ou na primeira notícia de uma saída, tá aí, ele não tá nem aí pro Vasco, ele toparia pro Flamengo. Pronto, já virou a nossa sociedade que envolve o futebol não está preparada para isso. É triste. A nossa sociedade não está preparada para lidar com a notícia de que o Jailson tem uma mãe corintiana. Exatamente. Mas é pouco. Se você pegar a história, Roma, quanto... Zé, a gente não está preparado para saber que a mãe do Jailson é corintiana. Não, eu entendo. É triste isso, é triste. Hoffman, só que prejudica o atleta. Hoffman, eu entendo tudo que você está me dizendo. Concordo com você. Eu não falo nada, sou Paulinho. Eu não falo nada. Vou pra lá, Leverkusen, não me adapto. Flamengo, vem cá. Volta. Primeira partida que ele fizer contra o Flamengo. Você acha que isso não vai vir à tona? Contra o Vasco, você quer dizer, a camisa do Flamengo. Vai vir. Claro que vem. Agora, Flamengo e Vasco já tiveram 500 jogadores que jogaram nos dois times, né? Saindo de um pro outro. Você quer mais que o absurdo? Você quer mais o absurdo que eu acho péssimo? Pequenininho, né? E aí, não é só dentro da sociedade, mas entre os clubes. Um monte de jogador que não serve nem para ficar no banco do time é emprestado. E aí eu não posso jogar. Por exemplo, eu sou reserva do Corinthians, um exemplo. Vou jogar no São Paulo. E aí jogo São Paulo contra o Corinthians e eu não posso jogar. Que coisa absurda é essa? Recentemente teve o Rafael Vaz, inclusive. Vai saber, vai entender a cabeça das pessoas. É difícil. Bom, fã de esportes, além do clássico carioca, tem um clássico paulista nessa rodada. São Paulo e Santos. O jogo vai ser no Morumbi. O Santos está classificado na Copa do Brasil aí a próxima fase. Mas perdeu para o Luverdense, hein? Perdeu por 2-1. Luverdense Série C do Campeonato Brasileiro. Ganhou do Santos. O Santos entrou com a equipe alternativa, titular mesmo ali. Tinha o Vanderlei.